aqui ao fundo o prédio do Capitólio, sede do Congresso dos Estados Unidos. Será que eu consigo mostrar para vocês aqui a paisagem? Bem, eu espero que dê certo, viu, Estevão? Não, aqui, ó só para mostrar para vocês aqui um pouco do cenário que eu tenho. O nascer do sol. Olha só, na capital americana, nesse momento são 6 horas e 41 minutos, então a gente consegue ver ali, ó, o sol nascendo. Belíssima paisagem aqui, viu, Estevão? Eu tô com um cenário privilegiado. Com certeza, muito privilegiado, está lindo aí, é a nossa cobertura, né? A CNN do Brasil não brinca em coberturas internacionais, está sempre aí a postos no melhor local, Carol Nogueira aí com esse rooftop, vou falar inglês aqui também, esse rooftop acompanhando tudo aí de cima, aí do alto. Muito bom, Carol. E o que você nos traz aí de destaque direto de Washington nesse momento? Bem, Estevão, o que a gente tem aqui é repercussão ainda com relação às felicitações a Donald Trump. O presidente eleito dos Estados Unidos, assim que foi confirmado o resultado das urnas, recebeu uma série de mensagens, mas tinha um personagem da política mundial, uma liderança, que até então a apuração da CNN no primeiro momento é que ele não ia falar, e realmente não falou. Passamos aí alguns dias até que Vladimir Putin, o líder russo, se pronunciou sobre a vitória de Donald Trump, do republicano, e é sobre isso que a gente conversa com a nossa correspondente Priscila Yasbeck. Priscila, e o Vladimir Putin traz aí um tom conciliatório com os Estados Unidos, fala que com Donald Trump eles podem retomar o diálogo? Pois é, Carol, é complicado, digamos assim, para dizer o mínimo, entender a relação entre Trump e Vladimir Putin, o presidente russo. A gente lembra, por exemplo, que durante a campanha, Putin chegou a dizer que Biden seria um candidato melhor para a Rússia, porque ele seria mais previsível, mas ao mesmo tempo Trump também já fez elogios a Vladimir Putin. Acho que uma definição que a gente pode trazer para essa relação entre Putin e Trump é uma relação entre duas figuras que gostam de causar polêmicas, que tem ali, que podem ser considerados inclusive autocráticos em certo sentido. Então, nesse ponto, eles acabam tendo até uma certa afinidade, digamos assim, e Trump vem falando sobre isso nos últimos anos. Mas existe no meio, claro, uma guerra no leste europeu, uma guerra na Ucrânia. Os Estados Unidos são os principais aliados dos ucranianos, são o país que mais forneceu recurso para a Ucrânia, para sua defesa contra a Rússia. E agora a gente chega num momento crucial da guerra, inclusive vários ataques aconteceram ao longo da noite na Ucrânia. Os russos estão conseguindo avançar na região do Donbás, no leste ucraniano, e há uma fadiga muito grande dentro das forças ucranianas, que já estão aí há um bom tempo nessa guerra que começou lá em 2022. Então, o que Donald Trump e Vladimir Putin falam traz uma expectativa muito grande. Então, só para trazer aqui alguns dos destaques dessa conversa, Putin disse o seguinte, que se alguém quiser voltar ao contato, eu não me importo, eu estou pronto. E disse que gostaria de aproveitar a oportunidade para parabenizar Donald Trump por sua eleição para a presidência dos Estados Unidos. Lembrando que na quarta-feira o Kremlin tinha emitido um comunicado por meio do seu porta-voz, Dmitry Peskov, dizendo que, por enquanto, não havia nenhuma intenção de Vladimir Putin de parabenizar Donald Trump e que eles verificariam quais seriam as ações de Donald Trump ao longo do mandato para entender qual que seria a relação entre Rússia e Estados Unidos. Agora a gente tem uma mudança de tom, então, de Vladimir Putin falando diretamente com Donald Trump, se dirigindo a Donald Trump e parabenizando Donald Trump pela sua vitória. Também Donald Trump disse numa entrevista à NBC, que acho que vamos conversar. Ele falou que ele já tinha falado provavelmente com... e ele disse nessa entrevista também que já tinha falado provavelmente com 70 líderes estrangeiros desde a sua vitória na terça-feira, e também tinha falado, e Putin também falou sobre o desejo de restabelecer, que Trump teria um desejo de restabelecer as relações com a Rússia e de ajudar a acabar com a crise ucraniana. Bom, essas foram algumas, então, das falas, tanto de Trump quanto de Putin. Agora, trazendo o pano de fundo dessas falas, o que a gente pode dizer é que Donald
Donald Trump já tinha dito durante a campanha que ele pretenderia acabar com a guerra na Ucrânia em 24 horas se ele fosse eleito. Essa fala deu margem para várias interpretações, mas muitos consideram que Trump quis dizer que ele ia implementar sua política de America First, voltar os seus recursos internamente para os Estados Unidos e parar de enviar recursos para a Ucrânia. E aí o que Volodymyr Zelensky também vem falando, o presidente ucraniano, e disse isso inclusive ontem, é que para a Ucrânia é inaceitável ceder qualquer território em meio a uma tentativa de negociação para o fim da guerra. E há essa expectativa de que talvez Donald Trump force uma negociação da Ucrânia com a Rússia, mas com a cessão de territórios, o que poderia gerar, enfim, todo um atrito aí, tanto com a Ucrânia quanto com os aliados europeus. Eu volto com você, Carol.